Pessoal, de acordo com a teoria que eu passei para vocês, agora a gente vai fazer alguns exercícios, tá? Então a gente vai começar lá pela página 39, o módulo 71, na apostila 2, tudo bem? De números binomiais. Então, exercício 1, ele pede para calcular o valor dos números binomiais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular todos e vou relembrando as propriedades, as consequências que eu falei para vocês anteriormente, tá? Então vamos lá, ó. Eu quero o binomial de 8 sobre 3. Lembrando da formulinha, 8 fatorial sobre 8 menos 3, 5 fatorial e 3 fatorial. Quem chega em quem? O 8 chega no 5. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial e o 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Agora a gente vai fazer o cancelamento. Quem a gente vai cancelar com quem? O 5 fatorial com o 5 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 é 6. Eu cancelo com o 6. Então, o binomial de 8 sobre 3 é a mesma coisa que 8 vezes 7, 56. Quem não lembra, faz o binomial de novo. Olha a regrinha, ó. 8 fatorial sobre 8 menos 5, 3 fatorial e 5 fatorial. Vocês percebem, ó, que ficou a mesma coisa? Por que ficou a mesma coisa, pessoal? Lembra da teoria um pouquinho. Esses dois números binomiais, eles são complementares. Ó, 3 mais 5 é 8. Toda vez que eu tenho um binomial complementar, o resultado é o mesmo. Então, vamos lá. Preciso desenvolver todo esse cálculo aqui? Imagina, é só escrever 56. Então, aqui tem que lembrar da teoria. Ah, Tati, mas eu esqueci. Então, desenvolve e faz o cálculo que vai dar o mesmo resultado. Mas para facilitar a vida, lembrando da teoria, o que acontece? Fica mais rápido. Aqui, ó, binomial de 8 sobre 0. Ah, eu não lembro da teoria, então eu vou desenvolver 8 fatorial sobre 0 fatorial e 8 menos 0, que é 8 fatorial. Gente, 0 fatorial é 1. Cancelo 8 fatorial com 8 fatorial. Fica 1 sobre 1, que é 1. Mas eu lembro da teoria. Binomial de qualquer número sobre 0 é sempre 1. Fica mais rápido, tudo bem? O item D, binomial de 8 sobre 8. Ah, eu não lembro da teoria. Então, vamos fazer o exercício, ó. 8 fatorial sobre 8 menos 8, 0 fatorial e 8 fatorial. Ficou exatamente igual ao anterior. Então, quanto que é o resultado disso aqui? 1. Para quem não lembra, vamos pensar na regrinha lá. Fatorial de qualquer número sobre ele mesmo. Então, de n sobre n, 8 sobre 8, 7 sobre 7, 10 sobre 10, sempre é igual a 1. Fica mais rápido a minha teoria. Tudo bem? Então, o exercício 1 era só para desenvolver os números binomiais que a gente já fez aqui, tanto usando a fórmula quanto lembrando a teoria um pouquinho. O exercício 2, ele pede para calcular o valor de x. Então, eu tenho duas situações aqui, ó. Eu tenho uma soma e uma igualdade entre binomial. Então, vocês precisam lembrar do seguinte, toda vez que a gente tem uma soma, a gente tem a relação de Stiefel, que eu já passei para vocês. A relação de Stiefel, vocês têm que lembrar do seguinte, ó. O numerador tem que ser igual ao numerador e o denominador tem que ser sucessor. Então, 5 igual a 5 e 3, 4. Se eu tenho essa situação, o de cima igual a de cima, e os denominadores, os dois de baixo, eu tenho um número sucessor do outro, 3, 4, eu tenho a relação de Stiefel. E como que fica o meu resultado na relação de Stiefel? Volta um pouquinho em vídeo e vê a teoria.
soma 1 no de cima, 5 mais 1, 6. E mantém o de baixo, 6, 4. Então, o binomial de 5, 3 mais o binomial de 5 sobre 4 é a mesma coisa que o binomial de 6 sobre 4. Lá na teoria eu mostrei para vocês o porquê. Isso aqui é igual a 6 sobre x. Agora, pessoal, a gente ficou com uma igualdade entre binomial. Lembrando da teoria, igualdade entre binomial eu tenho duas situações. Quando dois binomiais são iguais. Quando o denominador é igual ao denominador. Então, se aqui vale 4, o x tem que valer 4. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando esses dois binomiais são complementares, que volta aqui, ó, 8, 3 e 8, 5, eles são complementares. Então, o resultado é o mesmo. Então, aqui esses binomiais têm que ser complementares. Então, eu sei que o 4 mais o x tem que dar 6. Isso aqui vocês conseguem fazer de cabeça, né? 4 mais quanto dá 6? 2. Então, quanto que o x pode valer para esses binomiais serem iguais? 2. Então, quem que é a solução dessa equação binomial? A minha solução é 2 ou... Ai, que feio! Ou 4. Então, esse exercício é interessante porque a gente usou dois conteúdos da teoria. A relação de Stiefel e a igualdade entre dois binomiais. Vamos para o próximo. Pessoal, agora o exercício 3, ainda na página 39. Vou ler ele aqui para vocês. Ó. A solução da equação binomial x menos 1 sobre 2 igual... Cuidado que na apostila aí de vocês está faltando esse 6. Tá? Tem que ser, como é uma equação, tem que ser uma igualdade. Então, completa aí, ó, igual ao 6. É um número natural. Par e primo, ímpar e primo, múltiplo de 3, par e divisível por 5 ou divisível por 11. Então, vamos começar a resolver esse exercício que é um pouquinho mais chato, tá? Pensando no seguinte, pessoal, aqui não é binomial. Se não é binomial, a gente não vai fazer uma igualdade entre binomiais. Então, a gente precisa resolver esse binomial pela regrinha. Então, vamos lá, ó. Como que a gente resolve um binomial? X menos 1 fatorial, que é o numerador, dividido x menos 1 menos 2. Quanto é x menos 1 menos 2? X menos 1 menos 2 é x menos 3 fatorial. E o 2 fatorial. Vou esquecer um pouquinho igual a esse 6 para resolver isso aqui, depois eu igualo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, quem chega em quem? O x menos 1 que chega no x menos 3 ou o x menos 3 que chega no x menos 1? Lembra que o x, o maior, sempre chega no menor. Então, o x menos 1 que vai chegar no x menos 3. Então, eu vou ficar assim, ó. X menos 1 que multiplica x menos 2 que multiplica x menos 3 fatorial sobre, cheguei onde eu queria, ó, x menos 3 fatorial e 2 fatorial, que é 2 vezes 1. O que eu posso fazer agora? Ó? Cancelar o x menos 3 fatorial com o x menos 3 fatorial. Então, eu desenvolvi quem? Esse binomial. Agora, eu vou voltar para a equação. X menos 1, que multiplica x menos 2 sobre 2, é igual a 6. Agora, eu preciso resolver essa equação. Esse 2, ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, eu vou ficar com x menos 1, que multiplica x menos 2, é igual a 12. Agora, a critério de vocês. Eu vou fazer como eu sei que a maioria de vocês iria fazer, tá bom? Distributiva, o quadrado do primeiro, x vezes x, x quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 1 vezes x, menos 1x, menos 1 vezes menos 2, mais 2.
Passa esse 12 para lá, menos 12 igual a zero. Vem aqui em cima, ó a bagunça. X ao quadrado menos 3x menos 10 igual a zero. Agora vai ficar a critério de vocês. Quem for fazer Bhaskara, desenvolve Bhaskara aqui. Eu vou fazer por soma e produto. Eu preciso de dois números que somados dê mais 3 e multiplicados dê menos 10. Então, vamos lá. Dois números que multiplicados dão 10 é 10 e 1, só que não tem como a soma dar 3. E 5 e 2. Então, eu já descobri quem são os números. 5 e 2. X' é 5, x duas linhas é 2. Agora, a gente só precisa pensar no sinal. Para a soma dar mais 3, eu tenho que ter mais 5 e perder 2. Então, meu x vale quanto? Mais 5 e menos 2. Solução 5 e 2. Vamos voltar lá no exercício inicial para ver a condição de existência. X menos 1. 5 menos 1 é 4, é um número natural, tá certo? Menos 2. Menos 2 com menos 1 é menos 3. Tem como fazer binomial com número negativo? Então, pessoal, o que vocês precisam lembrar? De sempre conferir o resultado. Essa resposta menos 2 não convém. Portanto, a solução dessa equação aqui é 5. Então, volta lá nas alternativas, vou pegar a apostila aqui, ó, para ver qual que é a alternativa correta. A alternativa correta, o 5 é par? Não. O 5 é ímpar e primo. A alternativa correta é a alternativa B, de bora fazer mais um, vamos lá. Pessoal, o exercício agora é o 4, só que a gente foi lá para a página 40. Então, vira uma página na apostila, vamos fazer o exercício 4. E o exercício 4, ele diz o seguinte: qual a diferença entre a maior e a menor raiz dessa equação? Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem uma soma. Se a gente tem uma soma, tem que vir na minha cabeça o quê? Ó, relação de Stiefel. E vamos lembrar o que diz a relação de Stiefel, ó. Numerador igual ao numerador, perfeito. E o denominador tem que ser um sucessor. X mais um sucessor, perfeito. Então, toda vez que eu tenho a relação de Stiefel, o meu resultado vai ficar soma 1 no numerador. Então, 10 mais 1, 11. E mantém o último no denominador, que é o sucessor, x mais 1. Igual a 11 sobre 4. Então, eu tenho o binomial 11 sobre x mais 1, fazendo a relação de Stiefel, que está aqui, igual a 11 sobre 4, tá? O binomial de 11 sobre 4. Agora, a gente tem uma igualdade entre binomiais. Vamos lembrar, quando que dois binomiais são iguais? Primeiro caso, o de baixo é igual ao de baixo. Então, x mais 1 tem que ser igual a 4. Portanto, x vale 3. Essa é a minha primeira resposta. A segunda situação é quando eles são complementares. Então, x mais 1 mais 4 tem que dar 11. X mais 1 mais 4 tem que dar 11. Binomiais complementares, somando os dois numeradores, somando os dois denominadores, tem que dar o numerador. X mais 1 mais 4 tem que dar 11. X mais 5 tem que dar 11. O x vale 6. Então, minha resposta aqui, pessoal, 3 e 6. Vou voltar lá no exercício inicial e conferir minha condição de existência. Pode ser 3, 10 sobre 3, perfeito. 10 sobre 3 mais 1, 10 sobre 4, perfeito também. Pode ser 6, 10 sobre 6, perfeito.
10 sobre 6 mais 1, que é 7, perfeito também. Então, as duas raízes são verdadeiras. Solução 3 e 6. Só que o exercício ele pede a diferença entre as raízes, a maior menos a menor. 6 menos 3 é 3. A alternativa, portanto, é a alternativa C. O último exercício que eu vou fazer com vocês é o exercício 5. Vamos lá, gente, continuando então. O exercício 5, lá na página 40 ainda, é uma equação entre dois binomiais. Equação entre dois binomiais é o que tem de mais fácil, ó. O de cima é igual ao de cima e o de baixo é igual ao de baixo. Minha primeira situação, então. Primeira situação de igualdade, denominador igual a denominador. Então, eu tenho 2 igual a 8 menos n. Resolvendo a minha equaçãozinha, o n igual a 8 menos 2, o n vale 6. Primeira resposta, prontinha. A segunda situação de igualdade entre binomiais é quando eles são complementares. Quando eles são complementares? Quando os dois de baixo, 2 mais 8 menos n, somando os denominadores, dá igual ao numerador, binomiais complementares. 2 mais 8, 10, igual a n mais n. 2n igual a 10, o n vale 5. Então, eu tenho as duas soluções, 5 e 6. Vamos conferir se está certo. Ó. 6 sobre 2, perfeito. 6 sobre 2, porque 8 menos 6 é 2, perfeito. Segunda situação, quando n vale 5. 5 sobre 2, perfeito. 5 sobre 8 menos 5, 3, perfeito também. Eu tenho a minha igualdade entre esses dois binomiais, conferi os dois resultados, os dois estão corretos, solução 5 e 6 para minha equação binomial. Pessoal, essa parte de exercícios de binomial agora vocês vão fazer sozinhos e na aula ao vivo eu tiro dúvida de vocês, tudo bem? Até mais!